Os alimentos transgênicos correspondem aos alimentos geneticamente modificados, ou seja, são aqueles em que o DNA é modificado. Normalmente, esses alimentos são produzidos em laboratórios por meio de técnicas artificiais da engenharia genética. Assim, o embrião se altera na medida em que recebe um gene de outra espécie. Vantagens na utilização de alimentos transgênicos: redução de gastos e também de agrotóxicos, plantas mais resistentes e maior produtividade, e também aumento da tolerância das plantas em condições adversas em relação ao solo e também ao clima. Algumas desvantagens são desenvolvimento de doenças como câncer e reações alérgicas e desequilíbrio do meio ambiente, poluição do ar, do solo, da água e etc. E também desaparecimento de algumas espécies. O teste de transgênia tem como principal objetivo produzir plantas e animais mais resistentes a agrotóxicos, pragas, doenças e mudanças climáticas, dessa forma produzindo mais. Por outro lado, há controvérsia sobre a natureza de tais alimentos. Esse fator é relacionado aos efeitos de curto e longo prazo para a saúde dos seres humanos e também dos animais. As células-tronco são células com capacidade de autorrenovação, ou seja, elas têm a capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio em que ainda não estão totalmente especializadas. São três os principais tipos: as células tronco embrionárias e as adultas, que são encontradas principalmente na medula óssea e no cordão umbilical, e as células pluripotentes induzidas, que foram obtidas por cientistas em laboratórios em 2007. Esse conhecimento é fundamental para compreender o que se passa com o organismo durante uma doença. O desenvolvimento de células-tronco fornece aos pesquisadores ferramentas para modelar doenças, testar drogas e desenvolver terapias efetivas. A engenharia genética são as técnicas de manipulação e recombinação dos genes através de um conjunto de conhecimento científico, genético, biologia molecular, reformulam, reconstituem, reproduzem e até criam seres vivos. As técnicas de manipulação da genética desenvolveram-se a partir do ano de 1970. A sua aplicação tem avançado em algumas áreas, como a medicina, a agricultura e a pecuária. São moléculas de DNA produzidas a partir da combinação de sequência de DNA proveniente de diferentes fontes. A técnica central da metodologia do DNA recombinante é a clonagem molecular. A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permitem a manipulação do DNA. Para que o DNA recombinante seja originado, é necessária a ação dos enzimas de restrição, que são denominados de endonucleases de restrição. São enzimas bacterianas que reconhecem a sequência de seus pares de bases de pares específicas de moléculas de DNA e as cortam nesses pontos. A biotecnologia trata-se de um conjunto de técnicas no qual envolve a manipulação dos organismos vivos para a modificação de produtos. Quando falamos de biotecnologia clássica, nos referimos ao uso de micro-organismos como agentes fermentadores para a produção de vinhos, queijos, pães e cerveja. Com a evolução do conhecimento genético, a biotecnologia também avançou. Os pesquisadores passaram a poder interferir de forma controlada e intencional no DNA das espécies. A biotecnologia pode ser aplicada em várias áreas, como na agricultura, no meio ambiente, na energia, na saúde e entre muitas outras áreas.